A determinação do sexo, na maioria das espécies, ocorre por meio de genes situados em cromossomos, denominados de cromossomos sexuais. Sistema XY. Em muitas espécies, as células dos machos e fêmeas têm o mesmo número de cromossomos, mas as células de fêmeas têm 2 cromossomos X e as células dos machos têm só um cromossomo X e um cromossomo sexual menor chamado Y. Nos mamíferos, a determinação do sexo masculino depende de um gene localizado no cromossomo Y, denominado SRY. A proteína codificada por esse gene induz no embrião a formação de testículos, aparentemente por ativar outros genes em diversos cromossomos. A testosterona e outras substâncias produzidas nos testículos atuam no desenvolvimento de órgãos genitais e de outras características típicas do sexo masculino. Há casos em que o gene SRY sofreu mutação e por isso a proteína por ele codificada não é funcional. Embriões portadores dessa mutação, mesmo tendo o cariótipo masculino, desenvolvem fenótipo feminino. Embriões de mamíferos sem cromossomo Y não possuem o gene SRY e desenvolvem fenótipo feminino. É o que ocorre na síndrome de Turner na espécie humana, em que as pessoas afetadas apresentam cariótipo 45XO. Esse sistema ocorre em espécies onde não existe cromossomo Y. Os machos são, portanto, X0 e as fêmeas são XX. Esse tipo de herança ocorre em alguns insetos, como os gafanhotos. Os machos desse sistema possuem um número ímpar de cromossomos em seu cariótipo e as fêmeas possuem um número par. O sistema ZW é o sistema que determina o sexo de aves, alguns peixes e répteis, como o dragão do Cômodo, insectos, incluindo borboletas e traças. No sistema ZW, é o óvulo que determina o sexo da decadência em contraste com o sistema XY e o sistema X0. No sistema ZW, a fêmea possui genes ZW e o macho genes homólogos ZZ. Sendo assim, a fêmea é a determinadora do sexo, ao contrário do sistema XY, onde a gameta masculino é que possui X ou Y, que fará o par com a gameta da fêmea, que sempre será o X. Ou seja, se a fêmea possui X e o macho doar Y, o sexo de seu herdeiro será XY. Em algumas espécies de crocodilo, jacarés, tartarugas e lagartos, o sexo da prole depende da temperatura de incubação dos ovos. Nas tartarugas marinhas, por exemplo, se os ovos forem incubados a temperatura muito baixas, os indivíduos que ecluem serão machos. Se os ovos forem incubados em temperaturas altas, os indivíduos serão fêmeas. A partenogênese diz respeito ao crescimento e desenvolvimento de um embrião sem que ocorra a fertilização, ou seja, ocorre por reprodução assexuada. São fêmeas que apresentam a habilidade de procriar sem que haja um parceiro sexual, havendo a participação apenas do gameta feminino. Hoje em dia, a biologia evolutiva optou por utilizar o termo telitoquia, por achá-lo mais restritivo quando em comparação com o termo partenogênese. Este fenômeno acontece naturalmente em plantas gamospérmicas, seres invertebrados como pulgas de água, abelhas e entre outros, e determinados vertebrados como lagartos, salamandras, alguns peixes e perus. Os seres que se reproduzem dessa maneira geralmente estão relacionados a ambientes isolados, como ilhas oceânicas. Contudo, geralmente a partenogênese é apenas uma possibilidade de forma reprodutiva, sendo que a reprodução sexuada, com a participação do gameta masculino, é a mais comum. Esta intercalação pode ocorrer como resposta à pressão ambiental e recebe o nome de heterogâmia. A partenogênese pode ser alcançada artificialmente ou em laboratório, com o uso de recursos experimentais que estimulam a clivagem do gameta feminino. Para isso, utilizam-se óvulos de espécies que geralmente não se reproduzem por esse processo. Todavia, é notável que muitas espécies inferiores utilizam esse mecanismo como forma comum de reprodução e o fazem espontaneamente. Assim, devemos considerar a partenogênese artificial ou experimental e a partenogênese natural.